Reunir os documentos necessários para solicitar o auxílio-doença é crucial para que você tenha boas chances de o seu benefício ser concedido. Isso tanto no INSS quanto na Justiça. Nesse vídeo, você vai saber tudo o que deve ser feito para obter a concessão do seu benefício por incapacidade temporária, mais conhecido como auxílio-doença. Mas antes disso, eu quero te pedir, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e acompanhe os nossos conteúdos aqui no YouTube. Antes de tudo, a primeira coisa que você precisa saber é se tem direito ao auxílio-doença. Estou te falando isso porque, apesar de ser um dos benefícios mais conhecidos e quase todo mundo ter ouvido falar dele, existem detalhes específicos que costumam gerar muita dúvida na hora de fazer o requerimento. Muitas pessoas pensam, por exemplo, que só o fato de estar doente ou receber um diagnóstico já estão aptas a receber um benefício do INSS, mas não é bem assim. O auxílio-doença, atualmente chamado de benefício por incapacidade temporária, é direito dos segurados do INSS que sofrem lesões ou adoecem e ficam impossibilitados de trabalhar por um período de tempo. Resumidamente, todas as categorias de segurados eles têm direito ao auxílio-doença. Empregados, incluindo os domésticos, a partir do 16º dia de incapacidade, trabalhadores avulsos a partir do 16º dia de incapacidade, autônomos, MEI, facultativos, entre outros, assim que comprovada a incapacidade temporária para o trabalho. No entanto, além da incapacidade para o trabalho e você ser segurado do INSS, para ter direito ao auxílio-doença, é necessário que você tenha cumprido a carência mínima exigida. A carência é o tempo mínimo que você precisará pagar ao INSS para ter direito a algum benefício ou auxílio. O período de carência, no caso do auxílio-doença, é de 12 meses. Caso você queira descobrir mais sobre a carência, nós já temos um vídeo falando tudo sobre carência, que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. Em regra, para ter direito ao auxílio-doença, você deve ter feito ao menos 12 pagamentos mensais para o INSS antes do início da incapacidade. Porém, existem alguns casos em que você tem isenção dessa carência, ou seja, não precisa cumprir o número mínimo de contribuições que eu vou deixar aqui ao lado. Agora que você já viu todos os requisitos para conseguir o auxílio-doença, agora eu vou lhe falar a lista completa de documentos necessários. Você vai precisar de documentos pessoais, profissionais e médicos para dar entrada no seu auxílio-doença, o benefício por incapacidade temporária. A primeira coisa que você precisa fazer é se identificar. Os documentos de identificação pessoal com foto são os mais básicos. O INSS precisa identificar quem é o requerente do benefício por incapacidade e você pode fazer isso mediante a apresentação de RG, CNH ou qualquer outro documento de identificação válidos no território nacional. Quanto ao seu CPF, é preciso que o seu CPF, o cadastro da pessoa física, também esteja presente entre a documentação do requerimento de auxílio-doença. Também será preciso comprovar o local da sua residência para o INSS. Quanto à documentação médica, essa será a sua maior aliada durante a perícia no INSS. Isso porque, com os devidos comprovantes, o perito do INSS conseguirá verificar a sua situação e qual é a sua lesão ou doença que lhe incapacita. De forma bem clara, a documentação médica vai guiar o perito médico do INSS e fazer ele entender o seu caso. A análise do profissional influenciará na decisão final sobre a sua incapacidade. Portanto, é extremamente importante que você leve os documentos que eu vou te falar agora na perícia. Exames médicos, relatórios médicos, atestados médicos, receitas, comprovantes de internação hospitalar, comprovantes de tratamento médico e quaisquer outros documentos médicos que comprovem que você está incapacitado de forma temporária para exercer a sua atividade. Caso você tenha ficado incapacitado ao trabalho por uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho, você precisará ter em mãos a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Você pode se perguntar, e se a empresa não fornecer a CAT, o que eu tenho que fazer? Saiba que as empresas elas são obrigadas a informar ao INSS os acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados em seus ambientes de trabalho. Aliás, isso vale até mesmo quando um segurado ele não precisa se afastar de suas atividades. De outro modo, a empresa que não fizer a comunicação de acidente de trabalho poderá receber a aplicação de uma multa pelo Ministério Público do Trabalho. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido facilitar o seu processo de solicitação do auxílio-doença. Mas se você tem alguma dúvida, converse com o seu advogado de confiança, que seja especialista em direito previdenciário,
antes de solicitar o auxílio-doença ou entrar em contato com a nossa equipe.